Olá, seja muito bem-vindo ao canal Digital Treinamentos. Meu nome é Bruno Brito e nessa aula vamos dar continuidade a gráficos no Excel. Vamos trabalhar com gráfico de pizza em 3D no Excel e vamos trabalhar também com gráfico em rosca no Excel. Para trabalhar esses elementos, eu vou utilizar aqui uma tabela de regiões, onde tem o percentual de homens trabalhando por regiões e mulheres trabalhando na região. Então, por exemplo, na região Centro-Oeste, eu tenho uma representação de 38% de funcionários são homens e 62% são mulheres. Só que esse gráfico ele não é estático, eu quero mudar ele de forma dinâmica. Para isso, eu vou utilizar a função PROC-V ou a função PROC-X. Eu vou ensinar as duas fazendo uma revisão. Lembrando que aqui no canal já tem vídeos referentes a essas duas funções de forma bem detalhada, só que eu vou relembrar utilizando o PROC-V para aplicar. Quem tem o Office até a versão 2016 pode estar aplicando com essa função, e quem já tem uma versão mais nova do Office pode estar utilizando a função PROC-X, que é a função que veio para substituir a função PROC-V. Ela tem muito mais recursos. Então, nessa aplicação, você pode optar por fazer com o PROC-V ou utilizar a função a partir do PROC-X. Bom, eu vou fazer aqui, o Centro-Oeste está sendo apresentado, porque ele está fazendo a leitura aqui dessa primeira tabela do PROC-V. Eu vou alterar, por exemplo, a região Norte, e ele vai atualizar o gráfico de forma dinâmica. Ele atualizou os valores aqui, 57% referente a homens e 43% referente a mulheres. Após a construção do gráfico em pista 3D, vamos aprender a fazer o gráfico em rosca, que vai ter a mesma dinâmica. Eu estou aqui alimentando a partir dessa função aqui do PROC-X. Então, por exemplo, quando eu altero aqui o PROC-X, ele vai alterar também o gráfico aqui dinamicamente. Então, nessa aula, vamos aprender a fazer esses dois recursos. Eu vou apagar aqui o quadro. Após limpar os dados da nossa planilha, o primeiro passo será construir utilizando aqui a função PROC-V e PROC-X, porque é a partir desses valores que o gráfico será construído. Então, primeiramente, eu vou aplicar aqui a função PROC-V e depois a função PROC-X. Lembrando que eu tinha uma caixa aqui, uma lista de dados, onde ele faria a leitura desses dados aqui. Então, eu vou fazer primeiramente uma validação. Vou selecionar a célula, vou ao menu Dados, e dentro de dados eu vou procurar por esse elemento aqui, ó, validação de dados. Vou clicar, selecionar a primeira opção, validação de dados, e dentro da validação de dados, eu vou criar uma lista de dados. Então, aqui onde está qualquer valor, com valor permitido, eu vou fazer a substituição desse valor por um valor de lista. E eu vou aplicar agora, eu vou informar para o Excel quais valores vão pertencer a essa lista. Vou marcar aqui a opção lista. Aqui eu vou marcar a opção fonte. Quando eu clico dentro da caixa de fonte, eu posso já selecionar os dados que vão pertencer à lista. No caso, essa lista vai ser composta desses valores aqui, ó. Então, selecionei todo mundo, vou dar OK. Pronto, ele já habilitou aqui um elemento. Eu vou fazer uma cópia desse valor para o valor daqui, já que as duas listas vão ter o mesmo conteúdo. Para copiar, eu vou utilizar o botão direito do mouse, vou clicar sobre a borda aqui, ó, mas eu vou clicar, segurar e arrastar com o botão direito do mouse. Clico, seguro, arrasto e solto aqui dentro. Quando eu soltar, ele vai me perguntar se eu quero mover ou eu quero copiar. Como eu quero duplicar o valor, eu vou marcar a opção copiar aqui. Dessa forma, eu já vou ter aqui, ó, um elemento, e aqui eu vou ter uma outra lista de dados também. Bom, a primeira parte, que é a validação de dados, já está pronta. Lembrando que temos vídeos referentes à validação de dados aqui no canal. Para fazer os elementos aqui, o percentual de homens e mulheres, eu vou selecionar essas duas células. Vou aqui na opção página inicial, guia página inicial, e dentro do grupo números, eu vou marcar aqui, ó, porcentagem. Caso de vocês não esteja, vou selecionar aqui, ó, tá, porcentagem já está OK. E agora eu vou utilizar a função PROC-V para que ele faça uma leitura desse valor e, a partir dessa leitura, ele retorne os valores em percentual de homens e mulheres. Então, eu vou utilizar aqui a função igual PROC-V. A função é muito simples, ela tem alguns argumentos. O argumento inicial, valor procurado, matriz tabela, número, índice, coluna e procurar intervalo. Vamos entender. O valor procurado é o valor pertencente à lista. Ele vai procurar por esse valor aqui da lista. Ponto e vírgula. A matriz tabela do PROC-V pertence aos dados de procura, no caso vai ter que entrar a região, e os dados no qual eu desejo retornar, no caso o percentual de homens e mulheres. Então a matriz vai ser a tabela por inteiro. Ponto e vírgula. No caso eu estou fazendo o valor de homem que eu quero retornar, então aqui ele está perguntando qual é a coluna da matriz, a coluna 1
coluna 2. Então, como eu quero retornar o valor dos homens, eu vou retornar diretamente o número 2, pertencente à matriz. Então, a matriz aqui tem 3 colunas, eu quero retornar da minha matriz a coluna número 2. E ponto e vírgula. E o último aqui, ele pergunta como é que ele vai comparar esse valor procurado com o elemento encontrado na matriz. Como eu quero uma correspondência exata, eu posso escrever falso ou coloco diretamente o valor igual a 0. Fecho o parênteses e vou dar o Enter, ele já vai me retornar aqui, ó, 60% referente a Nordeste do valor de homens. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para mulheres, mas eu vou adaptar essa função. Então, eu vou vir aqui, ó, o valor procurado é o mesmo, quero referente ao Nordeste, por exemplo, e a matriz também é a mesma. Então, eu vou vir aqui, coloquei o mouse, vou dar o F4, ele vai travar a célula colocando aqui o cifrão, e eu vou selecionar a minha matriz e vou aplicar também o F4. Então, ele também vai adicionar o cifrão. Bom, dessa forma eu consigo copiar, pegar essa função, utilizar a alça de preenchimento, clicar, puxar e arrastar. Dessa forma ele repetiu os valores de homens, porque agora eu não quero mais a segunda coluna na matriz, eu preciso adaptar para a terceira coluna. Então eu vou editar a função, posso dar 2 cliques ou dar o F2 e eu vou substituir o valor 2 pelo valor 3. Lembrando que esse valor refere-se à coluna que eu desejo retornar. No caso 1, eu retornei a coluna 2 referente a homens, e agora eu estou retornando a coluna 3 referente a mulheres. Vou dar o Enter, vou selecionar os dois, eu vou diminuir as casas decimais aqui. Eu quero somente o valor sem as vírgulas. Bom, depois agora eu vou fazer utilizando o PROC-X. Caso você tenha uma versão superior ao Office 2016, eu aconselho que aprenda logo a função PROC-X e utilize ela substituindo a função PROC-V. Então, você não precisa fazer as duas. Eu vou fazer porque eu quero aplicar nas duas fórmulas aqui. Mas, caso você já possua um Office mais novo, utilize, dê preferência por essa função. Sinal de igual, mesmo procedimento, PROC-X. PROC-X tem umas pequenas diferenças, ela é muito mais performática do que a função PROC-V. Ela tem aqui, ó, pesquisar valor, que é o valor procurado do PROC-V, é o valor que eu quero encontrar. Então, pesquisa de valor seria isso. Ponto e vírgula. A pesquisa matriz, a matriz do PROC-V seria todo mundo da tabela. Só que aqui a pesquisa matriz, ela refere-se apenas aos dados que eu vou comparar esse elemento, aonde eu vou procurar esses elementos aqui. Então, eu vou selecionar somente a coluna aqui referente a regiões. Então, eu pesquiso por esse valor e eu vou encontrar esse valor na minha matriz de pesquisa, que refere-se a esse aqui. Ponto e vírgula. E o último elemento que vai ser usado nessa aula é a matriz de retorno. A matriz de retorno é o que está, eu procurando por esse valor, eu vou procurar aqui, mas eu quero retornar o quê? Eu não quero retornar a região, eu quero retornar o percentual de homens. Então, a matriz de retorno seria os valores no qual ele vai retornar. Ele encontrou norte, ele vai encontrar aqui a região norte e vai retornar 57%. Os demais valores, se não encontrado, modo de correspondência e modo de pesquisa, não vão ser aplicados aqui. Eles são, como estão entre colchetes, são valores opcionais. Mas lembrando que aqui no canal, na playlist Excel na Prática, nós temos vários vídeos referentes a PROC-X que vão explicar de forma bem detalhada cada um desses argumentos. Então, nesse caso, eu vou colocar o parêntese e vou finalizar por aqui. Quando eu der o Enter, ele vai retornar aqui a região norte, igual a 57%. Eu vou fazer rapidamente aqui para mulheres, PROC-X. Lembrando, pesquisar o valor, eu quero pesquisar sobre o norte e região norte. Ponto e vírgula, vou encontrar essa região dentro da minha matriz de pesquisa. Ponto e vírgula, e eu desejo retornar a coluna mulheres. É o que eu estou procurando aqui, são os valores referentes ao percentual de mulheres atuantes na empresa. Então, eu vou selecionar aqui mulheres. Vou fechar o parênteses. Pronto. A primeira parte já está pronta. Já fizemos aqui a validação de dados utilizando uma lista e também já utilizamos aqui o PROC-X e o PROC-V para retornar os valores aqui desses elementos. O que eu vou fazer agora é fazer o gráfico. Para fazer o gráfico, eu vou iniciar com pizza 3D. Eu vou selecionar um valor aqui, ó, numa célula vazia, vou até a guia inserir, vou procurar aqui pelo grupo chamado gráficos, e dentro do grupo gráficos eu vou selecionar a terceira opção aqui, ó, nessa coluna. Eu vou selecionar a opção pizza 3D. Com essa seleção aqui, ó, ele vai abrir essa janela, eu vou utilizar o alinhamento aqui desse elemento para organizar esse elemento aqui.
Eu vou até visualizar aqui a exibição, vou selecionar uma célula vazia e vou marcar a opção de linha de grade. Apesar de, para fazer esse alinhamento, eu não preciso dessa linha de grade, mas eu vou mostrar para que vocês entendam aonde eu estou fazendo o alinhamento. Vou clicar, segurar o Alt e vou clicar aqui, ó, nessas alças. Eu vou fazer o alinhamento. Veja que ele vai pulando aqui, ó, de certinho com a grade. Então, isso aqui serve com o Alt pressionado, tá? Então, eu vou fazer aqui o alinhamento. Agora, eu vou tirar a linha de grade, vou clicar fora e desmarcar essa opção. Bom, com a janela aqui do gráfico aberto, eu vou agora inserir os dados que vão fazer referência a esse meu gráfico aqui, meus dados. Para fazer isso, eu posso vir diretamente aqui na opção Design do gráfico e marcar a opção Selecionar dados. Como também eu posso estar utilizando o botão direito do mouse e marcar aqui a opção, ó, Selecionar dados. É a mesma opção daqui de cima. Vou marcar por aqui por baixo. Ele vai abrir essa janela aqui de fontes de dados e eu vou estar inserindo aqui do lado esquerdo, vou adicionar a série, que no caso seria a série aqui da região, e aqui o rótulo seria homens e mulheres. Para adicionar a série, vou clicar sobre esse botão, vou marcar aqui a opção, o nome da série vai ser o próprio nome aqui, Nordeste. Então, quando ele atualizar, o tipo de gráfico vai aparecer aqui, ó, Nordeste no título. E na parte dos valores da série, eu vou selecionar os dados referentes a homens e mulheres referente a Nordeste. Ele já vai confeccionar aqui o gráfico. E para que não fique esse nome genérico, aqui o número 1 e o número 2, eu vou dar OK. Vou marcar aqui na opção de rótulos, na opção Editar, e eu vou selecionar aqui o menu Homem e Mulheres. Dessa forma, ele já vai adicionar o elemento aqui. Para finalizar esse gráfico, eu vou dar OK. Vou vir aqui no Elementos do gráfico, lembrando que caso você não entenda os recursos que serão aplicados aqui, tem uma playlist referente falando sobre todos esses elementos aqui do gráfico, é só rever os vídeos. Eu vou colocar esses vídeos também na descrição. Então, você vai marcar aqui a opção Rótulo. Aí, a partir do rótulo selecionado, eu vou fazer algumas configurações. Eu vou selecionar, por exemplo, o rótulo. Veja que ele seleciona os dois. Vou até a guia Página Inicial. Vou aumentar um pouquinho a fonte aqui do tamanho do meu rótulo. Vou aplicar negrito. Vou selecionar aqui, ó, esses elementos. Colocar negrito e aumentar também a minha série de dados, a minha legenda também. E eu posso estar aplicando aqui também os valores ao título do gráfico. Pronto, dessa forma, vou dar 2 cliques e eu vou alterar bem aqui, ó, o preenchimento. Vou colocar um preenchimento sólido, só que eu vou mudar uma cor para o primeiro tom de cinza aqui, ó. Ficar um cinza bem clarinho. Então, essa aqui é o primeiro exemplo, utilizando aqui o gráfico do Nordeste, Pizza em 3D, onde eu posso estar alternando aqui os valores para o Norte, e ele vai atualizar de forma bem precisa aqui os elementos. Ó. Ele vai alterando de acordo com a seleção na validação de dados. Para finalizar, eu vou montar aqui o gráfico 2, utilizando aqui o PROC-X, é a mesma coisa, eu não preciso fazer os dois, eu poderia estar utilizando somente o PROC-V ou somente o PROC-X. Lembrando que uma função substitui a outra. Eu vou utilizar agora como referência, eu vou selecionar aqui, ó, uma célula vazia, vou até a guia Inserir, vou marcar aqui dentro do grupo Gráficos e vou selecionar agora a opção do gráfico em rosca. Vou fazer o alinhamento, dessa vez eu não vou habilitar a linha de grade, para que você possa entender que ele também vai fazer o alinhamento correto. Ó. Ele vai alinhar aqui diretamente com a minha grade. E feito dessa forma, eu vou selecionar diretamente aqui por cima. Lembrando que essa opção também pode ser com o botão direito, ele abre o menu. Selecionar dados. Agora os dados que eu vou selecionar, vou adicionar uma série. A série vai ter esse nome aqui, ó, Nordeste. E aqui no valor da série, eu vou selecionar os dados referentes ao percentual de homens e mulheres. Feito isso, vou dar OK. Ele já aplica aqui, eu vou mudar aqui o nome da série, da minha legenda, vou clicar em Editar. E agora eu vou selecionar os valores homens e mulheres. Vou dar OK. Vou dar OK novamente, ele já aplicou. Vou aqui no elemento do gráfico, eu vou adicionar o rótulo. Vou selecionar aqui o elemento, vou fazer as configurações parecidas com a configuração anterior. Colocar aqui os valores. Vou ampliar aqui também esse elemento. E o título também. Vou aplicar negrito e vou adicionar aqui a minha fonte. Bom, agora eu vou selecionar, vou dar 2 cliques aqui no meu gráfico propriamente dito. E dentro aqui do tamanho do orifício, eu vou aumentar um pouquinho. Aqui está 75, vou jogar um valor de 50.
Vou aumentar aqui a espessura da rosca e diminuir o orifício. Vou selecionar aqui, eu posso estar colocando numa cor diferente, vamos ver se o branco fica bom. E eu consigo apresentar o dado. Eu vou só colocar para ficar idêntico aqui, ó, vou dar 2 cliques, vou selecionar o preenchimento e dentro do preenchimento eu vou colocar aquele mesmo tom de cinza. Bom, dessa forma, nós conseguimos apresentar nessa aula tanto o gráfico em pizza, de forma dinâmica, aqui utilizando uma validação de dados, como também no gráfico 2, um gráfico em rosca, onde eu também tenho uma validação de dados que eu faço alteração no meu gráfico. Essa aula vai ficar por aqui, até uma próxima aula.